Bom dia a todos. Pessoal, vamos checar aqui mais uma vez o som. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom dia, grande Paulo Barcelos. Maravilha. Ok, então vamos dar início aqui ao nosso treinamento e é importantíssimo que você foque bem no que eu vou apresentar aqui, ok? Para nós seguirmos as diretrizes corretas, porque aquilo que é exposto de maneira correta, cresce de maneira correta. Ok? Então, para que você tenha sucesso dentro da Telex Free, é importante que você compreenda a essência do que é o nosso negócio. Quando você compreender a essência do nosso negócio, inclusive você que está até como convidado aqui, ainda não faz parte, ó, lembrando que aqui é um treinamento, mas você pode assistir tranquilamente, até porque já vai aprender como se fazer corretamente Telex Free, ok? Eu vou ampliar a tela, qualquer dúvida que surgir, vocês anotem aí do lado, para não esquecer de perguntar, tá bom? E no final a gente bate um papo rapidamente aí, mas vocês vão perceber que Telex Free é algo muito simples, e é a melhor oportunidade que vocês têm nas mãos. Eu tomei uma decisão na minha vida, e vou deixar bem claro como depoimento para vocês aqui. Hoje eu sou full-time Telex Free. Quem me conhece sabe disso. Nós temos aí pessoas de São José dos Campos trabalhando com a gente. Eu sou 100% Telex Free. Ok? Porque o que vale dentro desse negócio são os resultados. Então preste muita atenção nesse treinamento. Espero que seja útil. Se você seguir as diretrizes, o que é o nosso negócio e você compreender a essência do nosso negócio, eu tenho certeza que o seu sucesso vai ser tão bom ou até mesmo melhor do que o meu. Pode ter certeza absoluta, ok? Vou ampliar a tela e no final a gente bate um papo aí. Então vamos começar o nosso treinamento mostrando o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos abordar aqui nesse treinamento. A diferença entre divulgador e cliente. Tem muita gente que às vezes ainda confunde por resquício de algumas coisas que fizeram no passado, enfim. Primeira coisa que eu quero orientar vocês da seguinte forma. Se desvencilhe de qualquer coisa que você conheça ou você tenha feito anteriormente. Entenda isso, né? Não importa qualquer experiência que você tenha tido ou o que você tenha conhecido. Então, a primeira coisa que nós vamos entender dentro da Telex Free é a diferença entre divulgador e cliente. Depois, vou falar sobre a questão do 0800, como utilizar o 0800. Vamos falar sobre as centrais de acesso que já estão sendo colocadas em todo o Brasil, como utilizar corretamente, qual é a melhor forma de ser utilizada. E vamos falar sobre o suporte da empresa para este serviço. Então, como está escrito aí, ó, quem sabe, duplica corretamente. O que você duplica corretamente, cresce corretamente. Ok? Então, preste muita atenção. São detalhes simples, mas são detalhes que fazem toda a diferença dentro do nosso negócio. São detalhes que transformaram a minha rede aqui em São José dos Campos, da água para o vinho. E vai transformar a sua também. Primeiro ponto. Vamos lá. Diferença entre divulgador e cliente. Ainda algumas pessoas confundem e eu percebo isso, inclusive pelas perguntas que eu recebo. Quem é o divulgador? O divulgador da Telex Free é aquela pessoa, ok, que investiu $299 ou $1.375. $299 ele adquiriu uma Ad Central, ele vai fazer uma publicação, postagem de anúncio por dia, e o Family é aquele que adquiriu um pacote para publicar 5 anúncios por dia. Então, essa é a essência do nosso negócio, ser divulgador na Telex Free. Nós ganhamos dinheiro para quê? Para publicar anúncios em sites na internet. Quando você compreender essa essência, você vai entender que o desenvolvimento da sua rede, ela se transforma.
A Telex Free ela oferece aí várias formas de ganho, ok? Se você for contar uma por uma, dá um total de 9 formas de ganho. A principal e o diferencial da nossa forma de ganho, qual é? Nós ganhamos por AdCentral, ok? $20 por semana para publicar anúncios na internet. Ponto. Esse é o nosso negócio, tá certo? Esse é o nosso negócio. Quem entra para a Telex Free hoje faz um investimento de $299, ele não precisa usar o serviço da Telex Free, não precisa. Ele não precisa vender os planos da Telex Free, ok? Ele só precisa fazer o quê? Divulgar os anúncios que a Telex Free coloca lá no escritório virtual dele. Ponto, tá certo? Então, essa é a essência. Você entra para a Telex Free, não precisa convidar ninguém, não precisa vender nada para ninguém. Você só tem que publicar os anúncios nos sites de anúncios gratuitos que existe dentro lá do nosso back office. Se você quiser construir equipe, né, como nós já mostramos aí nas palestras, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui não é uma palestra de apresentação do nosso negócio, então eu já estou falando com pessoas que conhecem o nosso negócio. Você que está como convidado e ainda não participou de uma conferência apresentando a Telex Free, é de segunda a sexta pela internet e algumas presenciais que já estão ocorrendo pelo Brasil. Muito bem. Essa é a essência da Telex Free. Entenda isso. Quando você vai chamar uma pessoa para fazer Telex Free, qual é a essência do nosso negócio? Estou desenvolvendo Telex Free, fiz o investimento e como é que você ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro para postar anúncios na internet. Ponto. Depois disso, tudo é consequência. Aquilo que nós já sabemos das comissões, dos clientes e tudo mais. Você ganha dinheiro para postar os anúncios na internet. Grave isso, não esqueça disso. Essa é a essência do nosso negócio. Hoje, nós estamos anunciando o serviço da Telex Free na área de telefonia. Mas vocês vão começar a entender que a Telex Free, ela vai muito além disso. Então, amanhã, pode ser um outro serviço também agregado que ela ofereça. Como é que nós vamos ganhar dinheiro? Divulgando esses serviços pela internet. É assim. Então, só reiterando, aqui na Telex Free, você não precisa vender o produto, não precisa. O site, a empresa vai se encarregar disso. Deixa a empresa se encarregar disso. Ela já tem, inclusive, um corpo de telemarketing que já está entrando em contato com as pessoas que conseguem acessar o site e tudo mais. Então, isso é fundamental da empresa. Eu posso vender se eu quiser? Pode. Pode e deve, mas eu quero mostrar para você que um divulgador, a essência do disclosure é divulgar, ok? Deixa eu até minimizar a tela aqui. Ficou claro isso? Quem entendeu que a essência do divulgador é divulgar, escreva para mim, divulgador. Sou um divulgador, só para que fique claro, para você entender. Ok, tá certo? Ótimo. Muito obrigado, porque eu preciso que vocês compreendam isso. Olha aí, o Nestor, um feliz divulgador. Então eu preciso que vocês compreendam isso, porque isso vai dar uma alavancagem no sistema de vocês. Então, aliás, vou até mais longe, só para mostrar para vocês como eu valorizo o negócio aqui. E eu espero que sirva, inclusive, se vocês quiserem adotar aí na região de vocês, eu acho que é uma boa sugestão. Já passei para algumas pessoas e tem funcionado muito bem. A empresa, ela cede uma amostra grátis do serviço. E eu, como já algumas pessoas que participam aí das conferências na internet, já falei que eu já estou começando as presenciais aqui em São José dos Campos. E quero mostrar para vocês que é fundamental numa presencial, você começar a fazer presencial aí na sua região. Eu vou dar um exemplo de como é que eu faço os nossos convites aqui, como que a equipe que nós temos aqui, tá aí Paulo Barcelos, que não me deixa mentir sozinho, né, Paulo? Presta atenção. Como é que nós fazemos aqui? Vou ensinar, inclusive, tá aí o suporte. Jeito errado de você convidar uma pessoa para a Telex Free. Escrevam para mim aqui, como é que nós ganhamos dinheiro na Telex Free? Por que a Telex Free nos paga? Como é que você ganha dinheiro na Telex Free? Escrevam para mim aqui. Ótimo. Maravilha. Ó, vocês já estão espertos. Então você quer ver um jeito errado de convidar uma pessoa para a Telex Free? Porque o serviço de telefonia é um dos braços da Telex Free, mas o que nos gera ganho são os anúncios. Ok? Isso está claro para vocês. Então quando alguém vem me procurar, como é que eu ganho dinheiro? Ó, eu desenvolvo uma empresa onde ela me paga para postar anúncios na internet, ok? Quer conhecer mais? Estou falando de presencial.
Quer conhecer mais? Compareça na minha conferência, dia tal, e você inclusive vai ganhar um crédito de R$60 no seu celular para experimentar e conhecer a nova tecnologia da empresa. Ponto, ok? Ponto. Não precisa, eu não desperdiço a amostra grátis à toa. Jeito errado de convidar. Já vou orientando vocês. Ô fulano, quer fazer Telex Free? Quero. Pega o seu celular aí. R$60. Eu vou explicar por quê, Carlos. A amostra não é de 60 minutos? De quanto que é a amostra que a gente coloca no telefone da pessoa? Escrevam para mim aí. Deixa eu aproveitar até que está aberto aqui. De qual é o tempo da amostra? 60 minutos, ok? Não são 60 minutos? Quanto é o minuto telefônico? Pega o seu celular, liga da sua operadora para outra operadora. Por baixo, eu estou falando R$60 porque eu estou sendo econômico. Tem plano aí que é R$1,54. Aí, ó, R$1,45, R$1,10. Tá certo? Quando nós estamos dando 60 minutos para a pessoa, você está dando até muito mais do que R$60 em crédito. Percebe? Então, a melhor forma de você levar pessoas para a sua apresentação presencial é fazer esse tipo de convite. Você tem que valorizar o seu negócio Telex Free. Porque lá que você vai apresentar para ela que aqui a gente ganha dinheiro para postar anúncios na internet. O telefone, a telefonia, é um dos braços da companhia. Vem muita coisa por aí. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Ok? Então verifique isso. Jeito errado de convidar para Telex Free. Jeito errado. Já falei o certo. O certo é, eu ganho dinheiro para postar anúncios na internet. Jeito errado. Pega uma amostra aí, cadastra o telefone aí e usa. Primeiro, você não sabe se a pessoa está usando do jeito correto. Você não sabe o tipo de sistema que ela utiliza. Você não sabe se o telefone dela tem DTMF, que eu vou falar aqui todas essas questões. A gente não sabe um monte de coisa. Então é fundamental que você esteja acompanhando isso. Se você joga uma pessoa para usar a amostra grátis e de repente ela não entende, não sabe usar, ela vincula que para ganhar dinheiro na Telex Free ela tem que usar telefone. E não é. Perceberam isso? Quem percebeu essa diferença, do jeito errado de convidar, digita para mim assim, eu entendi. Por favor, que é fundamental que eu compreenda, tá certo? Porque se alguém não entendeu, eu vou deixar aqui, alguém até inclusive não entendi. Ó, o José Alberes. Então vou aproveitar o José Alberes. O José Alberes não entendeu. Então preste atenção, José Alberes. Preste muita atenção. Como é que você ganha dinheiro na Telex Free? Responda para mim. Vou aproveitar o seu exemplo aqui. Você não entendeu. Como é que você ganha dinheiro toda semana na Telex Free? Digita para mim aqui. Ah, tá. Você é um convidado. Ô José Alberes, então tá ok. Então, você é o convidado. Ô José, então eu vou te pedir perdão, porque aqui eu não posso te explicar esses detalhes. Eu pensei que você já era um filiado. Tá bom? Então você participe de uma palestra. O Alberes aí, inclusive acho que ele está na sala, se eu não me engano. Tá bom? Mas você tem que participar de uma conferência. Tá ok? Aqui eu não vou ter condição de explicar. Então, basicamente, nós ganhamos dinheiro para postar anúncios na internet. Tenho o meu negócio, estou desenvolvendo Telex Free e ganho dinheiro para postar anúncios na internet. O braço da companhia, o sistema de telefonia, é um dos braços. Por isso que a companhia, inclusive, nem nos obriga a usar o serviço. Eu utilizo o serviço da Telex Free porque para mim é muito bom. Mas você sabe que se não precisar usar, você não precisa. A empresa não vinculou uma coisa com a outra. Ok? Eu vou ampliar a tela aqui de novo. Depois o pessoal começa a digitar aqui. Era só para eu checar essa questão. Ok. Então, isso aí já está claro. Vamos lá. Quem é o cliente? Muito bem. Para que servem esses anúncios que nós estamos divulgando, que inclusive saem com os nossos links? A pessoa que acessou o seu anúncio via internet, ele entra no site da empresa e lá ele pode pegar uma amostra grátis e tudo mais, e experimentar o serviço, e se quiser, ele compra o serviço. Então, o cliente é aquele que paga $49,90 para usar o serviço de telefonia. Então, ele é diferente do divulgador. O divulgador, ele pode ser divulgador e cliente. O Renato de Carvalho Alves, aqui em São José dos Campos, é divulgador e é cliente. Ok? Uma coisa não está vinculada à outra. Então, o cliente
é aquele que entra no site, lá dentro do site, inclusive, se você ainda não navegou pelo site, clique em serviço, você vai ver a opção Quero ser cliente, cliente se cadastra por ali. Ele preenche a ficha, vai gerar uma fatura de R$ 49,90, ele paga, a partir do momento que ele tiver pago, ele vai acessar a área de cliente. Lá em cima, no seu escritório virtual, você vai ver que no site tem um espaço que é para divulgador e tem um espaço que é para cliente. O cliente pagar as faturas de uso. Então, uma coisa é separada da outra, tá bom? O cliente da Telex Free não tem contrato de fidelidade, o sistema ele é pré-pago, então isso é importantíssimo você entender. A pessoa paga e usa, não tem fidelidade. Se não quiser usar mais, é só não pagar, ponto, ok? O que o serviço que nós anunciamos, preste atenção nisso, um dos serviços que nós anunciamos hoje, que a telefonia oferece, que é o serviço da Telex Free, ligações ilimitadas para qualquer celular no Brasil, mais 40 países. Ligações ilimitadas para qualquer fixo no Brasil, mais 40 países. Diversas formas de se usar o serviço. Central de acesso ou central 0800. Você vai escolher qual for mais a adequada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então observe o seguinte, olha essa observação aí. O cliente Telex Free, aquele que comprou o plano, por que eu estou orientando isso aqui? Algumas pessoas, às vezes, na hora de se cadastrar como divulgador, está se cadastrando como cliente. Às vezes até fazer o cadastro errado. Então, para fazer o cadastro como divulgador, você tem que ir na opção divulgador e lá preencher o cadastro. O cliente da Telex Free não ganha comissão, não recebe bônus, nenhum tipo. Ele só tem o benefício do uso das ligações. Tá certo? Então, que isso fique bem claro, para que você compreenda o diferencial. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre... Ficou claro para vocês a diferença de cliente e de divulgador? Digita 10, por favor, se ficou claro. Ok. Quando você... se eu conseguir passar 10%, se você conseguir assimilar isso, a sua rede, a partir de segunda-feira, ela explode. Ok? Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então, maravilha. Agora nós vamos falar sobre o uso do serviço. Preste muita atenção, porque também é importante você conhecer como se usa e onde pode acontecer os possíveis erros e tudo mais. Então, deixa eu ampliar aqui de novo. Vamos lá. Como é que eu uso o serviço da Telex Free através do 0800? O que eu sempre falo nas conferências. Para a pessoa usar a Telex Free, ela não precisa baixar nenhum tipo de software, não precisa ter conexão com 3G, nada desse sentido. Ela de imediato, ela já consegue usar o serviço 0800. Então, como é que funciona? Você, do seu celular, liga para o 0800 033 3279, tá certo? Quando você liga nesse número, você vai ouvir uma mensagem que a empresa já colocou. Por favor, digite seu número de destino. Quando você ouve o número de destino, qual é o jeito correto de fazer a ligação? Você ouviu essa mensagem? Você vai discar. Sempre, preste atenção, isso é sempre, para qualquer lugar que você for ligar no Brasil. Você está ligando para o seu vizinho aí, tem que sempre colocar 0, o DDD e o número. Exemplo, eu estou aqui no Vale do Paraíba, DDD 12, tá certo? Então, eu vou ligar para a casa do meu vizinho aqui do lado. Eu ligo no 0800, a gravação atende, aí eu vou discar 0, 12 e o número. Quando eu termino de digitar o número, a gravação fala, por favor, desligue o seu telefone, a ligação será retornada para você. Observação, não pense que o que eu vou falar aqui é piada, porque não é. É para desligar somente a ligação, não desligue o aparelho, pelo amor de Deus. Eu já peguei casos de pessoas que desligaram o aparelho e estão esperando a empresa retornar a ligação para ela. Como é que a empresa vai retornar a ligação para um aparelho desligado? Não tem jeito, tá bom? Então oriente, certifique-se. Isso são detalhes e eu estou falando para vocês porque aconteceu na minha presença. Eu fiquei só observando onde estava o erro da pessoa. Quando você encerra a ligação, vai passar em uns 10 a 15 segundos, a ligação ela bate, faz a interconexão e retorna para o seu celular. Retornou para o seu celular, é só aguardar que ela vai se conectar com o telefone que está sendo chamado.
Essa é a forma de uso do 0800. Ficou claro como se usa o 0800? Tem alguma dúvida? A princípio, ficou claro? Bom, perceba que nenhuma dúvida, né? Muito simples. Muito simples. Tá certo. Ótimo. Então tá. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar o seguinte. Fatores e situações que podem ocorrer, e é por isso que eu quero mostrar para vocês que começar a divulgar a Telex Free, falando para a pessoa, pega uma amostra aí, usa o telefone aí e vem para a Telex Free. Tá errado. Tá errado você divulgar assim. Por quê? Pense, se a pessoa usar de uma forma incorreta, a primeira impressão é a que fica, gente. Entenda isso. Então, eu não sei como que a pessoa está utilizando o serviço lá, principalmente se eu estiver distante. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você estiver diante de uma pessoa e ela quer usar, ver como se usa o serviço, faça como eu faço aqui. Paulo Barcelos está do meu lado, ele está do meu lado, olha. Está aqui na sala, ele sabe como que eu faço. Eu uso no meu celular. Eu faço no meu celular, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Perceberam? Se ela quer ganhar uma amostra, ela vai para a minha palestra ou vem para a conferência. E assim a minha rede está crescendo, graças a Deus, e a sua vai crescer também. Então você quer demonstrar um serviço para alguém? Como esses dias, para você ter uma ideia, eu liguei, uma pessoa queria ligar para os Estados Unidos, ligou do meu celular, conversou 15 minutos com a pessoa lá. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Se eu colocasse na mão dela, ela podia fazer alguma coisa errada. Tá bom? Então vamos lá. Vamos detectar possíveis erros que podem ocorrer numa interconexão. Vamos lá. Por exemplo, primeiro fato que pode ocorrer. A pessoa cadastrou o telefone de maneira incorreta. Porque às vezes você liguei para o 0800 e não funcionou. Então, primeiro fato que pode ter ocorrido. Como que se cadastra o telefone na Telex Free? Sempre, se for telefone do Brasil, 55, o DDD e o número. E clique em salvar. Sim. Forma correta. Brasil, 55, o DDD sem o 0. Porque tem gente que está colocando o 0 na hora de cadastrar. Tá bom? 55, DDD e o número. Clique em salvar. Essa é a forma correta de se cadastrar. Vai se cadastrar telefone dos Estados Unidos. 1, o código de área lá e o número. Estados Unidos é 1, o código de área e o número. Lembre-se, o sistema Telex Free, quando você mudar o seu foco, que nós ganhamos dinheiro para postar anúncios na internet, eu já tenho gente postando anúncio em Portugal, já tem gente postando anúncio no Japão. Eles não estão usando o serviço lá, mas eles já estão ganhando os dólares deles. E é isso que interessa no crescimento da sua rede. Eles divulgam os anúncios lá para os países onde já está funcionando o sistema. Então percebam isso, essa diferença. Ok? Percebam essa diferença e a sua rede vai crescer de maneira exponencial. Então, forma correta de cadastrar, 55, DDD e o número. Ficou alguma dúvida aqui? Na forma de como cadastrar um telefone na Telex Free para ser usado? Nestor, não. Só lembrando se eu tô ok, maravilha. Então tá. Ok, ótimo, obrigado. Se o cliente cadastrou errado, ele vai ter que mandar um e-mail para a empresa, que eu já vou falar daqui a pouco. Tá bom? Deixa eu falar daqui a pouco sobre isso aí. Outra questão que pode ocorrer. Presta atenção. Existem pessoas, tá aí no número 2. Olha lá. Não funciona com clientes que trabalham com números privados, restritos. Sabe aquela pessoa que te liga e o telefone aparece para você assim, confidencial, ou você não consegue identificar o número? Como você não consegue identificar o número, o sistema também não consegue na hora que vai retornar a chamada. Não consegue. A pessoa ligou, aí ele quer retornar a chamada, o número é confidencial, não tem jeito. Vai dar erro. Então, segundo erro, pessoa que tem o telefone com aquele número confidencial, ela tem que mudar a configuração do telefone dela. Você não se preocupe com isso, ela é que tem que fazer isso. Não é você que vai resolver isso não. Ok? Então, se a pessoa colocou número confidencial,
o sistema não vai retornar. Segunda hipótese. Eu já estou orientando vocês dessas hipóteses, porque muita coisa você pode encurtar o caminho da resolução antes de mandar para a empresa. 3. Questão número 3. Ter digitado o número de destino de forma errada. Então eu já falei aqui. Como é que a gente digita? Eu vou ligar para qualquer telefone no Brasil. Sempre. É sempre assim. 0, o DDD e o número. Vou ligar para qualquer número nos Estados Unidos ou no Canadá. 1, o DDD e o número. Tá bom? Então, se a pessoa discar, por exemplo, por favor, digite o número de destino. Aí ela discou o DDD sem o 0, só o DDD, por exemplo, 12, 3945, 2080, um exemplo, não vai retornar. Tá certo? Então, certifique-se que a pessoa está fazendo de maneira correta. 4, isso aqui também conta, hein? O sinal da operadora móvel, ele pode estar muito instável. E isso faz com que o retorno da ligação vá para a caixa postal. Então, se o sinal da operadora naquela determinada região não tiver ali, pelo menos com uma consistência, ele está muito instável, ele varia, ele oscila demais, isso também interfere. Aí o sistema retorna e vai para a caixa postal. Ok? Isso são situações, e são situações que você não pode, nós não temos esse controle. Aí nós não podemos fazer nada. Aí quando o sinal da pessoa se estabilizar, ele fizer uma próxima ligação, vai funcionar normalmente. Aqui são situações que podem ocorrer, porque nós estamos falando de telecomunicações. São vastos todas as situações que podem ocorrer dentro de um sistema de telecomunicações. Por isso que, mais uma vez, eu reitero, nós ganhamos dinheiro na Telex Free para publicar os anúncios na internet. O restante é a Telex Free que cuida. Quinta situação. Algumas operadoras exigem que o cliente tenha crédito mesmo para ligar para 0800. Eu vou dar um exemplo. A TIM é assim. Se você não tiver crédito suficiente, você não faz uma ligação para telefone gratuito. A TIM não autoriza. Você está sem crédito, você quer ligar na sua seguradora, o seu carro quebrou, é 0800, você não vai conseguir ligar. Ok? Isso não é no 0800 da Telex Free, é em qualquer telefone, ainda que seja ligação gratuita. Por quê? As ligações para o 0800 da Telex Free não são tarifadas nos seus créditos nem na sua conta de telefone. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso, cheque o seu crédito antes, faça a ligação para o 0800, não precisa nem completar, porque o simples fato de você já estar ligando para o 0800 já seria suficiente para descontar da ligação. Então você liga no 0800, atendeu a gravação, desliga e vai lá e checa o seu crédito para ver se mudou alguma coisa no seu saldo. Não muda. Essa ligação não é tarifada. Tá certo? Porém, algumas operadoras exigem. Então, o tipo de mensagem que vai ocorrer não é mensagem do sistema, é uma mensagem do tipo: você não pode fazer esse tipo de ligação, seus créditos não são suficientes. Vai vir uma mensagem da operadora. Isso vai ser fácil de identificar. Outra questão, número 6. Aqui já é uma questão técnica de aparelho. Aparelhos sem DTMF não permite que a pessoa digite o número de destino. O que é isso? Existem alguns aparelhos que a pessoa, até por não estar acostumada a ligar do celular para algum telefone que você tem que estar digitando números posteriores, por exemplo, você liga numa operadora X e aí fala lá, agora digite 2 para fazer isso, digite 3 para o rabal, não sei o quê. Alguns aparelhos não têm esse sistema DTMF, então a pessoa não consegue fazer essa interconexão daquele aparelho, digitar o número posterior. Então não vai conseguir nem fazer na Telex Free. Porque na Telex Free você faz a conexão, depois você precisa digitar o número. Então, se o aparelho dele não abre um espaço ali para ele digitar o número posterior, ele pode ligar para o banco dele que ele não vai conseguir ver saldo, ele pode ligar para o atendimento da operadora dele que ele não vai conseguir fazer os passos. Por quê? O aparelho dele é sem DTMF.
Ah, como é que eu vou saber disso? Você não tem que saber disso. Isso aí, se não conseguiu, se não apareceu lá, não consigo digitar, não aparece nada. Isso é o aparelho dele. Então, quer usar Telex Free, tem que arrumar outro aparelho. E, aliás, não é só Telex Free. Quer fazer qualquer tipo de interconexão, se ele não tiver DTMF, não usa. Tá bom? Isso ocorre em alguns aparelhos. A maioria dos aparelhos já tem DTMF, mas pode ocorrer algum caso aí que não tenha. Então é bom que você saiba. Tá certo? E o passo 7º. Presta muita atenção nisso aqui. Que inclusive é o que ocorre aqui no DDD 12. Então quando você já aprende certo, você duplica corretamente. Não é? Em algumas regiões, em alguns lugares do Brasil, quando você liga no 0800, num determinado DDD, uma determinada operadora pode dizer que o número não existe, ou que o número não recebe chamada, ou coisa do gênero. Isso aí são questões na base de prefixo de dado da operadora. Ponto. Naquela região. Eu vou dar um exemplo claro de como acontece aqui em São José dos Campos com a operadora DDD 12, com a operadora Oi e com a operadora Vivo. Quando você liga do Claro e da TIM para o 0800, por favor, digite seu número de destino. Se você liga pela Oi e pela Vivo, fala que o número não existe. Não é? Então veja bem. O que tem que ser feito nesse caso? A solução está aí do lado. Se acontecer com você, e é simples de você detectar isso, é só você pegar o celular da pessoa e ligar no 0800. Se der a mensagem que o número não existe ou coisa do gênero, você já sabe o que está ocorrendo. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar sempre no 0 operadora 33 3279 4949. Essa ligação também não é tarifada, mas a operadora pode exigir crédito mínimo para fazer a interconexão. Ela não vai ser tarifada do crédito. E por que é 0 operadora? Por exemplo, aqui no DDD 12, pelo 0800 não se usa nem Vivo e nem Oi. Aqui no 12. Em São Paulo já usa normalmente. DDD 11, a Oi. Tá? A Vivo eu não sei, não conheço ninguém que tenha Vivo lá. Depois eu posso fazer um teste. E se tiver alguém aqui que tenha Vivo na sala de São Paulo, pode até já me falar. Eu falo daquilo que eu conheço em alguma região. Então aqui a Oi e a Vivo, pelo 0800, não faz a interconexão. Então é simples. Eu já sabendo disso, quando é alguém que vai usar o Oi e quer usar o serviço do 0800, eu já falo para ela, ó, liga aí, 031 33 3279 4949. Por que 031? Porque eu sei que Oi, a operadora Oi, usa o código 31. Se a pessoa tem um Vivo, eu já vou falar para ela, ó, então liga aí, 015 33 3279 4949. Vai funcionar do mesmo jeito. É a mesma coisa, é o mesmo número que o 0800, a ligação não é tarifada do mesmo jeito. Deixa eu diminuir aqui a tela. Ficou claro aqui esses pontos, do 1 ao 7º. Tem alguma dúvida? Vamos pegar, se tiver alguma dúvida agora, para não deixar passar. Ok? Tem alguma dúvida sobre essa questão do 0800 e o número alternativo 03133 ou 01533? Nenhuma dúvida? Então posso continuar, né? Então vamos lá. Tá, depois eu falo com você, Edgar, tranquilo. Aí, ó. O Paulo deu um exemplo aqui agora, ó. O Oi dele estava com o problema 6. O que é o problema 6? O aparelho, não era nem o Oi, é o aparelho, viu, Paulo? O aparelho dele, um aparelho que ele não tinha DTMF. Ponto. Não vai usar naquele aparelho, não adianta. Então não adianta você ficar perdendo tempo tentar resolver a questão de um aparelho. Tem que trocar o aparelho. Ou vai usar em outro aparelho. Tá ok? Tá claro isso? Agora eu vou falar das centrais de acesso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem já viu as cidades dentro do site que já possui central de acesso, digita 10. Quem já viu ali no site as cidades que já possuem centrais de acesso, digita 10. Creio que é a maioria que está aqui presente, ok? Creio que é a maioria que está aqui presente. É muito simples. Você vai clicar lá em amostra grátis, aí depois vai aparecer o 0800 e central de acesso.
aí vai abrir as cidades que já estão com as centrais de acesso que a empresa já colocou em algumas cidades do Brasil. Então, agora preste muita atenção, ok? Que eu vou mostrar para vocês como é e quando se deve usar e para que tipo de plano é ideal para usar a central de acesso. O que é a central de acesso? A central de acesso, ela faz a conexão, ela pula uma etapa na ligação. Quando a gente usa o serviço 0800, como é que é a etapa? Você liga para o sistema se conecta com o servidor da empresa, aí o seu telefone desliga, o servidor se conecta com o telefone e volta para o seu celular. Então, aí são quase 4 passos, ok? São quase 4 caminhos que ela segue. A central de acesso, ela faz uma ligação mais rápida e, consequentemente, inclusive, aumenta a qualidade da ligação. Se você me perguntar, pela central de acesso fica ainda melhor? Fica ainda melhor a qualidade da ligação. Ok? Como é que funciona a central de acesso? Então, vocês vão observar ali que em várias cidades já tem ali um número. Ok? Só deve usar central de acesso se o seu plano, ok? Se o seu plano oferecer ligações limitadas para fixo, o seu plano de celular. Por quê? Porque a conexão entre o seu telefone e a central de acesso, se o seu plano não te dá essa isenção, ele é tarifado pela operadora. Então, vou te dar um exemplo. Você vai ligar do seu celular. Vou começar do celular, porque central de acesso você pode usar do celular e do fixo. Vou começar pelo celular. Ok? Então, por exemplo, se você usar a central de acesso do seu celular e a sua operadora de celular cobrar R$1 para ligação, seja para fixo ou para onde quer que seja, enquanto você estiver usando a central de acesso, você vai estar pagando aquilo da operadora. Que fique bem claro isso, ok? Então, quais são os planos ideais? Presta atenção. Existem alguns planos aí de diversas operadoras do Brasil. Por exemplo, a Oi tem um plano aqui, eu não sei se é em todos os lugares. A Oi tem um plano que você paga, um plano pós-pago, acho que paga R$45 por mês e liga para fixo local ilimitado. Ou DDD, você usando o código 31. Né? Maravilha. Um excelente plano para quem quer usar a central de acesso. Por quê? Eu posso ter um plano da Oi, pagar R$35, R$40 por mês para a Oi e usar o serviço da Telex Free para ligar para qualquer celular no Brasil ilimitado. Olha que maravilha. Né? A TIM tem um plano aí, acho que é o Infinity, que cobra 50 centavos para fazer a conexão. Então, você quer ligar para um celular, quer usar a central de acesso, você só vai pagar ali os 50 centavos do primeiro minuto da TIM, né? E liga para o celular que você quiser no Brasil via central de acesso. Também dá para fazer isso? Dá. Você só deve saber que vai descontar ali 50 centavos do seu crédito, porque é o que a TIM cobra para te conectar com o telefone fixo. Eu vou usar de um telefone fixo. Uma grande parte das pessoas que usam central de acesso também tem no fixo. A maioria das operadoras, quando você tem um telefone fixo, ela tem ali vários já minutos que você pode falar, ilimitado, com telefone fixo local. Ótimo. Você usou do seu telefone fixo, você vai ligar na central de acesso, e se for tarifado pela operadora, você imagina o seguinte, você está ligando para um celular, que eu já mostrei isso aqui para muita gente, ele está ligando para um celular, pagando o preço de ligação local. 5 centavos, 3 centavos, 2 centavos, não sei quanto que a operadora cobra, 7 centavos, enfim. Perceberam a diferença? Então, assim, a central de acesso, ela foi desenvolvida para isso. Você quer fazer uma conexão mais rápida. Então, qual é o processo? Você vai ver aquele número, você do seu telefone fixo ou celular, liga para aquela central, a central já te pede o número de destino, aí a forma de digitar o número de destino é a mesma,
0, DDD e o número. Quando você termina de digitar o número de destino, ele não vai falar para você desligar o telefone. Fique atento a isso, hein? Tem gente que está ligando pela central de acesso e está desligando o telefone para esperar retornar. Não é assim que funciona. Ok? Você liga na central, faz a conexão com o número. Quando você termina de digitar o número, automaticamente o sistema já fala: por favor, espere que a ligação será completada. Pronto. Se alguém ligar, um aviso que eu vou dar aqui, se alguém ligar na central de acesso e ouvir a seguinte mensagem: digite 1 para português, 2 para espanhol, 3 for English. O que significa essa mensagem? Significa o seguinte: aquele telefone não está cadastrado no sistema da Telex Free. Ok? Então, se você pegar uma pessoa aí, e você fizer essa experiência hoje aí, de um telefone que você não cadastrou na Telex Free, e ligar para a central de acesso da sua região, depois você verifique aí na sua cidade, na sua região, quais são as centrais, né? Ligue e você vai ouvir essa mensagem: digite 1 para português, 2 para espanhol, 3 for English. Significa o quê? Que o telefone não está cadastrado. Aí, se você cadastrar aquele telefone, ok? Você vai perceber que a mensagem depois, se ligar de novo, ela já muda. Ela já vai te falar o seguinte: por favor, digite seu número de destino. Ponto. Então você já sabe que o telefone está cadastrado. Ok? Tá, deixa eu até perguntar aqui, alguma dúvida? Está claro isso, como usar a central de acesso? Alguém tem alguma dúvida sobre o uso de central de acesso? Se tiver alguma dúvida, as centrais eu já falei aqui, suporte. Você vai digitar, você preste atenção. Você vai digitar lá na amostra grátis, ok? Quando você clicar em amostra grátis, vai abrir um espaço que está um 0800 de um lado e central de acesso do outro. Clica na opção central de acesso, aí vai abrir já uma série de quadros escrito Europa, América Latina, enfim. Aí você vai clicar na bandeira do Brasil e lá vai abrir todas as opções. Vai abrir todas as opções que tem de central no Brasil. Já tem centrais nos Estados Unidos também e já tem alguns outros países também. Vai passando no mouse, onde virar a mãozinha, clica que vai abrir a central daquele determinado país. Para usar exatamente como está aqui. Por exemplo, o Edgar está aqui, ele está nos Estados Unidos, ele fez a seguinte pergunta: cidade que não houver a central, se a pessoa tiver um plano que ligue para interurbano gratuitamente, viu, Edgar? Vou pegar o exemplo da Oi aí, eu não sei como é que são nos Estados Unidos. Tá? Presta atenção. A Oi, com esse plano que eu falei, ela permite que você ligue para fixo, usando 31, local ou DDD. Então, se na minha cidade, porventura, não houvesse uma central, ok? Eu poderia ligar para a central de outro interurbano. Lembrando, o seu plano tem que oferecer essa condição, senão você vai estar fazendo uma chamada interurbana. Agora, dependendo do caso, às vezes até vale a pena. Eu não sei quanto que custa aí um interurbano fixo para fixo. Mas você quer ligar para um celular, você está em São Paulo, vou pegar uma cidade que não tem aqui, sei lá, você está em Rondonópolis. Lá não tem central de acesso. Aí só tem central de acesso, acho que lá é 65. Só tem central de acesso no 66. Exemplo, se for o contrário, ok. Não sei o DDD, mas vamos supor. Eu estou no DDD 12, mas a minha central de acesso só existe no DDD 11. Se eu tivesse plano, que me permita ligar para a central interurbana, eu pego o meu telefone e ligo. Agora, se eu vou ligar para um celular em Minas Gerais, né? Eu vou ligar para um celular em Minas Gerais. Estou ligando do meu fixo, por exemplo, eu posso me conectar com a central que é de São Paulo.
Vou ligar 0, operadora 11, ligo para a central de São Paulo e lá ela me conecta com o telefone celular em qualquer lugar do Brasil. Lembrando, tá? Você vai pagar a tarifação do interurbano. Tá certo? Está claro isso aqui? Está claro isso aqui? Aí, ó, no caso, em Florianópolis tem um plano lá de R$ 29,90, entendeu? Um plano de fixo. Então, cada região, aí você tem que ver na operadora, que cada região tem um plano específico, no celular. Aí, em regiões que a Telemar, a Oi tem telefone fixo, aqui no caso, no estado de São Paulo, é Telefônica, é Vivo agora, né? Virou Vivo. Enfim, o importante é você entender isso. A conexão com a central de acesso, isso, tá? Aí cada um. Outro detalhe, presta atenção. Tem alguns planos que também dá para usar, aí a pessoa vai usar pelo bônus. Eu acho que tem um plano da Oi, que a pessoa recarrega, eu não sei, eu acho que recarrega R$ 20 e ganha mais 20 todo dia. Não tem um plano assim? Quem usa Oi assim, pré-pago dessa forma? Não tem um Oi assim que você coloca R$ 10 de crédito e ganha 10 todo dia, ou 20, não ganha 40, é alguma coisa assim, não é? Então, muito bem. Você ganha aquele bônus ali para fazer que tipo de ligação? Para ligar para fixo ou para Oi. Não é? Para fixo ou para Oi. Não é assim que funciona o plano? Então, olha só. A pessoa que tem esse bônus e quer ligar para um celular... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal fica maravilhado. Porque é muito bacana fazer Telex Free. A pessoa tem um bônus da Oi. Esse bônus que só liga para fixo e para Oi. Você cadastra o telefone dela. Ela, com o bônus dela, liga para o telefone fixo. No caso, em regiões que tem central, ok? Fique bem claro. Ela liga para o telefone fixo e do telefone fixo ali que ela está ligando, ela já se conecta com o celular. Olha que maravilha. Ela está usando o bônus dela para falar com o celular de outra operadora. É show de bola. É sensacional. Ok? Não, alguém tá, deixa eu só parar aqui, pera, que eu preciso só responder uma questão que eu li aqui, ó. Você vai continuar preso à sua operadora sim, Carlos. A Telex Free, ela faz a interconexão. A Telex Free não é uma operadora, ela faz a interconexão. Para usar Telex Free, você precisa da sua operadora, seja ela qual for. Não tem como você usar Telex Free sem a operadora de telefonia. Ok? Aí você que escolhe se você vai querer um plano pré-pago. Entendeu? Você escolhe. Se você vai usar um plano pós-pago, aí cada um vai avaliar. Gente, e essa questão é uma questão de fórum íntimo. Cada um vai avaliar o que é viável para si. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu vou até voltar ao começo, o que eu falei no começo. Eu estou falando de forma de uso, tá bom? Como cada um vai usar, se compensa pagar plano desse ou daquele, isso aí cada um decide como vai fazer. O importante é você entender como é a forma de uso. Então, não é para a gente sair recomendando, usa dessa operadora, usa daquela. Cada um faz o que achar melhor. O importante é você saber o seguinte. Usou central de acesso, da sua operadora para central de acesso, se não tiver um plano que te possibilite ligar para fixo, vai pagar a ligação para fixo. Tá bom? Está claro isso aqui? Ok? Ótimo. Por exemplo, e se você está com um telefone sem crédito,
ou com pouco, ou sem bônus, você pode usar pelo 0800. Você tem alternativas de uso. Isso que é importante a gente detectar. Tá bom? Atenção, o bônus da Oi é só para fixo da Oi. Se a central da sociedade não possuir o número. Ó, eu não sei. Aqui, Antônio, você está dando uma informação aí, porque aqui não bate com o que você está dizendo. Tá? Cadê? Paulo. Paulo, você tem Oi. Ele liga na central de acesso aqui. Tá bom? Não sei, aí tem que verificar. Cada caso é um caso, mas eu não vou entrar nesses detalhes assim, porque eu não posso verificar como é que funciona isso. Tá bom? Entendi. Então, verifique isso aí. Tá bom? Aqui no Vale do Paraíba funciona normalmente quando a gente liga na central pelo bônus. Mas isso aí é questão da operadora. Então, não nos cabe desenvolver esse assunto. Deixa eu ampliar aqui. O que é importante você entender como que funciona essa conexão. Porque aí você está vendo como é que cada um tem uma informação diferente. Tá bom? Então verifique na sua região como que funciona. Eu estou te falando de maneira genérica. E cada caso é um caso que você vai analisar. Agora aqui é um ponto-chave. Ponto-chave dentro do negócio. Preste muita atenção nisso aqui. Por favor. O seu patrocinador ou a pessoa que te trouxe para a Telex Free, ele não é a central telefônica. Ele não pode resolver o seu problema. E nem o problema do cliente. Cada linha dentro da Telex Free, cada caso é um caso. Então, vocês tiram um exemplo por aqui. Só um pouquinho que alguém começou a falar aqui, ó, aqui a Oi faz isso, o outro, não, aqui já faz isso. Perceberam que cada caso é um caso? Então, não existe generalização. Cada situação é uma situação. Então, qualquer tipo de problema, qualquer situação que queira resolver com questões a ligação, cliente que teve problema ou coisa nesse sentido, tem dúvida, o que deve ser feito? Anotem. contato@telexfree.com. Dados que a pessoa precisa enviar. Fundamental. Primeiro, exemplo. O meu telefone, a minha linha parou de funcionar. Exemplo. Ok? O seu e-mail tem que chegar lá na empresa da seguinte forma. Não adianta o seu telefone parar de funcionar se ligar para mim. Não adianta você ligar para mim, eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso resolver o seu problema. Ok? Então, primeira forma que você tem que já educar, inclusive, as pessoas que estão já entrando com você, seja como cliente, seja como divulgador e que usa o sistema. Ok? Ponto. Vai mandar o e-mail para a empresa, porque lá existe já todo o departamento técnico para cuidar de caso a caso. Como é que esse e-mail tem que chegar lá? Tem que chegar desse jeito. Ok? A pessoa que tem uma conta. Primeiro, qual é o login? Então, você tem um login. O cliente, quando se cadastra na Telex Free, ele tem que criar um login. Então, primeiro ponto, tem que identificar qual é o login. Essa é a identificação. Porque o técnico tem que saber o procedimento. Segundo, o número do telefone que está cadastrado. Então, eu vou pegar um login qualquer aqui. O meu login é Chuchu. Eu sou o Chuchu. Ok? O meu telefone é o DDD, o 55, o 12, no caso o DDD, 3333 2080. Exemplo. Depois, qual a operadora que eu utilizo? Aí você vai falar, eu uso, é Oi, é TIM, é Vivo, é GVT. Nextel funciona? Não. Telex Free não liga para Nextel. Ponto, ok? Não liga para Nextel. É GVT, é claro, enfim, você vai colocar a operadora.
E segundo ali, o DDD, você já pode ter colocado em cima. Enfim, do 12 e tal, você coloca o número e o DDD. O departamento técnico, que entenda isso, cada linha é uma linha. Cada situação é uma situação. Então, numa mesma operadora, um serviço pode estar sendo direcionado bom para você e para outro pode ter dado um problema por uma série de fatores que não é você que vai resolver e não sou eu que vou resolver. Até porque eu não tenho nem competência técnica para isso e nem quero isso. Eu ganho na Telex Free para divulgar, ponto. Eu não ganho para ficar resolvendo problema de telefone. E nem você. A empresa já tem o corpo técnico para fazer isso. Então, leia o que está aí, ó. Os técnicos irão verificar a conta e vão verificar se tem algum problema, uma série de fatores, registro errado, tudo. E caso haja necessidade, se caso o problema não puder ser resolvido por algum motivo, eles vão ligar, vai entrar em contato com o cliente para tentar descobrir o que está ocorrendo. Agora é importante o seguinte, antes de você fazer esse envio para a empresa, não está funcionando. Cheque todos aqueles passos que a gente mostrou antes. Verifica se o telefone está cadastrado de maneira correta. Ok? Verifica se está sendo usado de forma correta. Verifica se tem saldo, verifica se tem DTMF, enfim. Cheque isso tudo. Checou, o problema persistiu, contato@telexfree.com. Ficou claro isso aqui? Tem alguma dúvida a respeito de qual é o procedimento? Então não adianta mandar Skype para o seu patrocinador ou para quem quer que seja. Não vai poder resolver o seu problema. Tá? Tá certo? Então, nenhuma dúvida a respeito. Agora, deixa eu só ver se aqui acabou. Bom, esse treinamento de hoje já acabou. A semana que vem, nós vamos falar sobre como divulgar os anúncios, tá certo? Que é a essência do nosso negócio. Então,